Pessoal, então vamos lá, dando continuidade. Nessa semana nós vamos falar sobre vacinas e calendário de vacinação. A minha ideia aqui é trazer uma visão para vocês da questão das vacinas, né, algumas diferenças e também tentar aí traçar uma visão geral do que seria aí um calendário de vacinação. Lógico que isso vai variar de acordo com a região, enfermidades mais frequentes. Não existe aí uma receita padrão, né? Mas vão existir alguns protocolos que são recorrentes aí em diferentes localidades, em diferentes condições, e algumas coisas vão se adequar aí de acordo com a demanda da região. Mas, de maneira geral, a gente consegue estabelecer algumas ideias, aí, algumas coisas gerais. Esse é um assunto que ele se conecta com o que foi falado, né, na semana anterior de manejo sanitário, quando a gente pensa principalmente nas doenças multissistêmicas. Essas doenças multissistêmicas, algumas, né, possuem aí a possibilidade do uso de vacina, e as outras, né, que não tem vacina, aí a gente tem que aprender a como evitar. A primeira coisa quando a gente fala em vacina, né, a gente tem que enxergar aí que as vacinas elas são medidas eficazes de controle profilático, né? Então, que significa isso? Né? Eu estou evitando com que a doença venha. Isso, basicamente, é você, com uma vacina, você está aí modulando o sistema imune do animal. Então, a vacina ela tem um caráter ali de você, com a aplicação do próprio agente, às vezes modificado, ou fragmentos desse agente, ou ele atenuado, entre outras formas aí que as vacinas podem assumir, né? Ao entrar em contato com o corpo, esse animal ele vai aí ativar seu sistema imunológico e a partir do momento que ele tem ali o sistema imunológico ativo, ele consegue trabalhar contra esses agentes, né? Então, de maneira geral, isso hoje a discussão vacina ela está bem presente no nosso dia a dia, então já é até mais fácil aí do entendimento do que é uma vacina. Quando a gente pensa em vacinas para, né, ovinos e caprinos, existe uma instrução normativa de número 87 do MAPA, né, do Ministério da Agricultura, que estabelece algumas diretrizes para o Programa Nacional Sanitário, né, de controle aí, relacionado a ovinos e caprinos. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nenhuma vacina é obrigatória para pequenos ruminantes, tá? Então, caprinos e ovinos não existe aí alguma vacina que é obrigatória, como por exemplo a gente vai ver em bovinos. Então, existe um programa de erradicação da febre aftosa, né, que é o PENAF, que foi instituído em 2007. E no caso, né, especificamente de caprinos e ovinos, a vacinação contra a febre aftosa é proibida. Tá? Então a gente tem a obrigatoriedade aí de estados para que faça, né, a febre aftosa como uma forma de controle ali, a vacinação da febre aftosa como uma forma de controle. No caso de caprinos e ovinos é proibido, né? Não, você não pode aí, usar dessa vacina para pequenos ruminantes. E por quê? Né? Eles são considerados animais sentinelas. Caso haja, né, a dispersão da doença, esses animais vão ser aí um agente de indicação, né, para o sistema sanitário brasileiro, que está, né, havendo aí a dispersão do agente causador da febre aftosa. Então eles passam esses sentinelas para o controle da febre aftosa no Brasil como um todo. O que a gente tem hoje, né, de vacinas disponíveis e não disponíveis, né? Então a gente tem as vacinas das clostridioses. A gente falou lá, né, dentro daquele conjunto de doenças, né, doença do rim polposo, gangrena gasosa, botulismo, né, o próprio tétano, entre outras, vão estar aí englobadas nessa denominação de clostridioses. Por exemplo, doença da morte súbita, todas elas são causadas por algum clostrídio que vai gerar alguma toxina para o animal. Tá? A linfadenite, né, nós comentamos lá na aula de doenças multissistêmicas que ela é de ampla dispersão, seja em caprinos ou ovinos, causa aí um grande
desafio no sentido de que você tem aí esses caroços, né, purulentos que vão, ao ter alguma lesão, dispersar ali o agente causador para o ambiente. Então você tem ali aquele procedimento de remoção que nós falamos lá, mas hoje, né, no mercado existem pelo menos aí 3 vacinas relacionadas ao controle de linfadenite, que eu vou comentar mais para frente um pouquinho. Tem alguns detalhes aí a ser pensado na questão da linfadenite. Além disso, né, a gente tem a vacina da Futirute, falei rapidamente lá na parte que se referia à podridão dos cascos e a manqueira de maneira geral, né, que é causado pelos 2 agentes. Então, a Futirute também existe uma vacina, a leptospirose, raiva, ectima contagiosa e brucelose. A ectima contagiosa e a brucelose a gente não consegue encontrar hoje no Brasil, né? Uma das questões que a gente tem que pensar, quando eu falei de brucelose, por exemplo, a gente não tem aquela brucelose mais agressiva, né? E que é a que acomete os caprinos, então isso já é uma vantagem, já não tem nenhuma identificação no Brasil. E no caso da ectima, né, ela é também uma zoonose, e o que existe hoje é que você pode, aí, a partir do momento que você tem surtos de ectima dentro do seu rebanho, buscar algum laboratório que faça vacinas, né, com agentes biológicos. E aí, a partir desses agentes biológicos que são coletados na fazenda, você pode aí desenvolver uma vacina específica para controle da ectima naquela propriedade ali. Existiu, depois eu vou mostrar para vocês, algumas vacinas da ectima, mas hoje eu fiz uma extensa busca dentro da internet. Hoje não achei nenhuma empresa brasileira, né, com comercialização hoje dessa vacina de ectima no Brasil. Tá? Existe, por exemplo, no Uruguai, Paraguai, existe a disponibilidade, mas a gente até, né, hoje não tem. Até existem alguns relatos que eu, há um pouco tempo atrás, tinha uma empresa e ela acabou não continuando a comercialização. Das que a gente não tem disponível, né, ou não existe vacina para essas doenças: listeriose, a screp, pasteurelose, a CAI, né, o CAEV, a Madisvina, língua azul, Bluetongue, ceratoconjuntivite, toxoplasmose e campylobacteriose. Então, essas são doenças que não existe aí vacina, né? Então a gente tem que aprender a evitar. A pasteurelose é a pneumonia, né? A CAI e a Maidivina, né? Elas são mais difíceis, causadas por um vírus, então a gente tem alguns desafios de controle, né? Medidas profilácticas aí vão ser mais importantes do que medicamento ou mesmo uso de vacina. Aqui eu fiz um compilado, né, de diversas vacinas aí disponíveis no mercado. Lembrando sempre que vão existir outras que eu não encontrei, né? Então assim, a gente tem mais do que essas que eu estou colocando aqui. Tá? A ideia aqui minha não é fazer aí a descrição de todas as disponíveis, mas trazer um pouquinho das variações e algumas coisas que é importante se atentar quando se faz a aquisição de uma vacina, né? Porque você pode simplesmente pensar, vou comprar qualquer uma dessas, a que estiver disponível dentro da minha região, na cooperativa ou em alguma casa agropecuária que eu tenha acesso, e achar que isso vai ser simplesmente. Então eu vou, às vezes, eu cheguei lá, tem uma resguarde, é uma polivalente, ou é uma multi, ou é Excel 10, e, enfim, e não é bem assim. Às vezes a gente tem que pensar um pouco, né, quais são os agentes causadores, o que eu tenho de desafio dentro da minha propriedade, e dentro desse cenário traçar aí qual seria, né, a melhor vacina, o que essa vacina precisa conter como questões obrigatórias, porque o que vocês vão ver é que existem algumas vacinas que elas têm alguns, né, agentes que vão causar, que vão gerar imunidade, e alguma outra não tem esse mesmo agente. Elas não são iguais, é simplesmente uma mudança de marca com todos os mesmos agentes, tá? Então essa diversidade ela traz um grande desafio para quem está ali buscando a vacina, porque você pode chegar e ter essa vacina, né, uma Sguard Multi, só que ela, por exemplo, não protege contra tétano, e você tem um problema sério de tétano, né, dentro da sua propriedade,
e aí você está gerando uma porta aí de risco para os animais terem óbito em função do desenvolvimento do Clostridium tetani, né, que é um agente com alta capacidade de gerar a morte. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante. Uma outra coisa que a gente tem que pensar também quando a gente fala em vacina é dentro do planejamento da sua propriedade, né? Então, um sistema de produção bem planejado, com previsão, por exemplo, de parto, com uma expectativa de parto, você sabe qual que é o momento ali ideal de aplicar e que você tem um grande volume de animais, porque a vacina, né, o manuseio dela, a partir do momento que você abre ela, ela tem que ser consumida o quanto antes, porque a gente está falando muitas vezes de organismos vivos e eles perdem sua viabilidade dependendo da condição que eles são expostos. Então, vão existir alguns manejos também da questão de como aplicar e como manusear, como manter ela resfriada, que vai impactar na eficiência dela, até porque nós estamos falando aqui de uma grande parte de agentes vivos. Então não é simplesmente, eu sei quando vai ter, eu sei quando aplicar e eu vou lá e aplico, mas eu não faço uma conservação. Então ela é muito mais sensível do que só você falar, estou escolhendo uma aqui. Tá? Então isso também é uma coisa a ser pensada. Eu vou trazer aqui algumas considerações de cada uma e aí a gente vai seguindo nessa ideia de mostrar as diferenças e não dizer qual que é a melhor ou pior, porque não existe, vai depender muito mais do seu cenário. Em relação à leptospirose, né, que não é uma vacina aí que você deve usar com frequência, a não ser que você tenha uma demanda ou uma ocorrência aí de casos de leptospirose dentro da sua propriedade. Lembrando que a leptospirose está muito associado a inundações, onde você tem ali uma quantidade de roedores alta e o risco de transmissão aí do agente, né, ele é relativamente baixo, mas ele pode ocorrer e a gente tem muitos casos de leptospiroses confirmados. Algumas questões que é importante, né? Fêmeas na idade de reprodução, você tem que vacinar ali em torno de um mês antes, né, da cobertura, para que ela tenha tempo suficiente para gerar imunidade no animal. Animais lactentes, né, ou em lactação, eles vão ali ser vacinados e depois de 6 meses você vai ter uma dose de reforço, tá? 5 ml, né, via subcutânea, e você faz aí essa revacinação anual. Além disso, né, focos, revacinar em 21 dias, e isso gera ali um grande custo, né, se você for pensar em quando você tiver focos. Aplicar sempre em animais sadios, quando você tiver algum animal debilitado, sistema imune baixo, você corre um risco grande de ter problema, tá? Então isso é uma recomendação, vocês vão ver que isso se repete para as outras vacinas. Não vacinar os animais dentro de 20 dias antes do abate, que você pode estar jogando, né, esse agente aí para carne e isso é um risco sanitário. Você pode ter algumas reações, né, e cuidado aí com o uso de medicamentos que podem gerar alguma interação. E cuidados, de maneira geral, né, fora do alcance de crianças ou animais domésticos. E conservação de 2 a 8 graus. Uma outra vacina da leptospirose, né, essa Relvac, vai seguir mais ou menos as mesmas recomendações, 5 ml subcutânea, conservação de 2 a 8, vacina não pode ser congelada, manter o frasco ao abrigo de luz solar, né, então ele tem que estar ali coberto dentro de uma caixinha com gelo para manter ele a temperatura de 2 a 8. E essa questão aí de vacinar todos os machos e fêmeas acima de 4 meses, então vai depender muito da recomendação de cada uma das vacinas e de qual é, né, a empresa ali, cada um tem aí um protocolo. A gente entra então agora, né, falando de leptospirose, agora a gente entra no rol das clostridioses. Né? As clostridioses, a gente vai ter aí várias vacinas e elas vão, né, gerar imunidade contra vários clostrídeos aí. Aqui a gente tem a identificação desses clostrídeos. E o que é importante pensar, né? Essa vacina aqui, no caso, a Resguarde Multi, né? 2 ml via subcutânea, tanto caprinos e ovinos. Filhos, né, de mãe vacinada, você pode fazer a primeira dose aos 4 meses de idade. Então, se eu dei uma dose na mãe, né, lá no terço final de gestação, ela vai conferir imunidade para o animal. E aí você pode aí ter um período de latência aí para ter a vacinação no filho em 4 meses.
Pensando, por exemplo, em cordeiro de abate, você praticamente não precisaria aplicar nenhuma vacina nele. Segunda dose, 4 semanas após a primeira dose, então você necessita de uma dose reforço, né? Porque aí você dá a primeira, gera aí um gatilho de sistema imune, você dá a segunda, ele gera uma dose de resposta do sistema imune bem maior, que vai perdurar aí para mais ou menos em torno de um ano, que é quando você vai fazer essa revacinação periódica dos animais. Filhotes de mãe não vacinado, primeira dose com 15 dias e segunda dose também de 4 semanas, como foi a recomendação aqui. Então a única diferença é que ali logo após, né, o nascimento, esses animais têm que receber uma dose dessa vacina e depois entra na anual. Fêmeas em gestação, né, devem ser vacinadas aqui um mês, né, antes do parto, então nós estamos falando do terço final de gestação. E uma questão muito importante, né, a indicação para esse, né, a resguarde, todos da Biovet de clostridiose, eles não indicam você fazer a vacinação de cabras gestantes. Tá? Então, é recorrente dentro das bulas de todos eles que você não pode aplicar essa vacina para cabra gestante. Tá? Então, lembrem disso, que isso é muito importante. Cuidado com questão de animais doentes, fracos ou estressados, né? É recomendado não vacinar, porque você está desafiando o sistema imune. E abate também, aí você tem que ter um período de carência de 21 dias e conservação de 2 a 8. Aqui é só um exemplo, né, da resguarde. Esse aqui até eu tirei numa fazenda que a gente visitou, que eles estavam fazendo aplicação nas fêmeas, né, as ovelhas gestantes, e também nos cordeiros que estavam já nascidos com 28 dias. Aí você pode falar, não é recomendado você fazer só 4 meses. Era uma estratégia da fazenda no intuito de gerar ali uma boa imunidade, dar essa dose com 30 dias. O que tem de diferença, né, daquela para essa aqui? Né? A gente tem aqui a questão do Clostridium botulinum, tá? A CID ela não tem em comparação à anterior. E o que ela tem? Né? Ela tem a parte do tétano, né, que entra aqui, ó, Clostridium tetani. Tá? Então, em regiões onde você tem um risco muito grande de tétano, essa seria a mais indicada, e aí você não teria do botulismo em relação à anterior. 3 ml, primeira dose, né, em mães vacinadas, 60 dias de idade aí seria, né, quando os cordeiros receberiam, se a mãe receber no terço final, então você tem ali 2 meses depois para fazer a vacinação. Segunda dose, 4 semanas, né, e depois anualmente. Mães que não foram vacinadas, primeira dose com 15 dias, segunda dose aí com 4 semanas, né, que é semelhante, depois anual. Questão das fêmeas, né, segue a mesma coisa das cabras, não devem ser vacinadas, e as fêmeas gestantes aí no último um mês antes do parto. Manter a conservação, animais doentes também não é recomendado, e período de carência de 21 dias. Então é muito parecido com o anterior. E essa última aqui, né, a polivalente, ela não tem o botulismo e não tem o tétano, né? Então ela é bem mais fraca aí comparada à anterior. E ela, né, são 3 ml, segue os mesmos padrões aí de questão de recomendação, né, animais doentes, tudo. Então o que é interessante pensar, né? Qual seria a mais indicada? Se você for pensar em números de agentes de cobertura, né, com certeza a resguarde lá T, né, HB, ela seria aqui em tese tem o maior número de agentes para gerar imunidade. Só cuidado, né, se você chega aí numa casa agropecuária, quer comprar e você queria aquela com tétano e na verdade não tem, você pega uma polivalente e achando que é igual, você pega uma resguarde multi e acha que é igual. Então lembre que vai existir diferenças, você tem que entender ali o que você está gerando cobertura para os seus animais de imunidade e o que não está gerando. Acho que essa que é a informação mais importante. Além, né, já entrando numa outra linha de empresa, essa aqui, né, é a da Valer. Então a gente tem também uma Poli-R, né, ela é uma vacina polivalente, ela pega vários clostrídeos, ela tem uma dose de 2 ml, não vacinar animais, né, ou animais que nunca receberam, né, a vacina, né, primeira dose aos 4 meses, segunda dose 4 a 6 semanas após a primeira dose, animais já vacinados, aí você vai ter uma vacinação em torno de 1 ano. E aí você tem a diferença da Poli-R para Polistar, né? Então
você vai ter alguns outros agentes a mais, né, de Clostridium aqui, tipo B, C, D, e esses Clostridium vão gerar uma imunidade um pouco maior, um maior número de doenças comparadas a essa. Então a poli-R, ela é, em tese, menos agentes de controle para Clostridium do que a Polistar. Então essa é uma questão a se pensar também. 2 ml e as mesmas recomendações. Tá? Então vejam que existe variação mesmo da Poli-R e Polistar. Você tem essa aqui que é da Vencofarma, é uma vacina bem completa, né, comparado, por exemplo, com a Poli-R ou mesmo com a Resguard Multi, porque ela entra ali no mesmo rol daquelas mais completas. Essa aqui é Excel 10, né, ela tem tétano, tem botulismo, é uma vacina bem conceituada da Pharma. Ela tem a dose de 2 ml, vacinar cordeiros no cabo de 30 dias de idade e depois ali com 4 semanas, né, 30 dias após e anualmente uma dose, seguindo aquele mesmo protocolo quase parecido com que as demais. Animais não vacinados, né, você vai ter 2 doses aí com intervalo de 30 dias e anualmente. Alguns cuidados da questão da agitação e a utilização do frasco, não vacinar animais doentes, debilitados, que têm algum problema ali ou carga parasitária. Não armazenar a vacina após ser aberta, né? Muita gente às vezes usa a vacina, não tem um número suficiente de animais para receber toda a vacina, isso é uma questão, por exemplo, de rebanhos pequenos. Aí ele fala, vou deixar na geladeira e depois eu uso quando for necessário, aí daqui 3 semanas, 4 semanas, um mês. E dependendo do que você está fazendo, da forma de conservação, você está perdendo ali a eficiência dessa vacina. Tá? Então é importante sempre seguir as recomendações da bula. Conservar também de 2 a 8 e não congelar. A Sintoxan T, né, esse T de tétano, ela vai ter aí também vai abranger aí vários clostrídeos. Então você tem a aplicação, né, 2 doses, intervalo de 4 semanas, filhos de mães vacinadas, né, a partir das 8 semanas e filhos de mãe não vacinados a partir da 2ª semana. Revacinação anual, fêmeas gestantes, né, revacinação anual e você vai pegar ali de 2 a 6 semanas antes do parto, né, no terço final ali pensando na transmissão de imunidade. A dose dela é 3 ml via subcutânea, vejo que está variando um pouco aí nas clostrídeos de 2 a 3 ml, mais ou menos, da dose. A questão de como manusear do frasco, depois a gente fala isso de forma mais aprofundada. Cuidado na hora de aplicação, né, abertura do conteúdo. Essa aqui é uma da MSD, Convexin. Ela pega alguns agentes também, mas não pega todos igual a algumas das mais completas. 2 ml, né, semestral. Não tem especificação para um programa de caprinos e ovinos. São coisas que é bem comum da gente ver também. Vocês podem ver aqui, né, no caso, por exemplo, essa aqui, ó, ela pega suínos, ovinos, caprinos e bovinos, tá? Então, normalmente essas vacinas são multiespécies e algumas você não vai ter aí a recomendação. A mais recente no mercado, né, das Clostridio, e aí ela já pega também a questão da linfadenite, é a Glanvac. Essa vacina é uma vacina da Zoetis, né, é uma empresa que é do grupo da Pfizer, né? Então, essa Glanvac, ela é reconhecida internacionalmente, é uma vacina muito usada, por exemplo, pelos neozelandeses. Ela tem a especificidade para ovinos, né? Então ela tem um caráter mais específico. E o que ela cobre, né? É uma vacina inativada que pega, por exemplo, a Corynebacterium pseudotuberculose, que é relacionado, né, à linfadenite. Ela pega os clostrídeos, né, tetane, tipo D, tipo B, esse séptico e o Chavois. Então ela pega as principais clostridiose, ela pega a questão da linfadenite e ela pega a questão do tétano, né? Então essas seriam as principais agentes aí da Glanvac. A dose dela, né, é 1 ml subcutâneo. O local para injeção, né, para você fazer a aplicação aí, normalmente recomendado que você faça na porção atrás da orelha, né, principalmente ali no lanado, essa porção é mais fácil de você fazer a aplicação, ela é mais
ágil, né, no manejo, principalmente quando você está dentro de um curral. É bem mais prático de você fazer isso do que você tentar fazer a vacinação, por exemplo, nas porções inferiores do animal. Questões que você deve respeitar com questão do uso da vacina, né? Animais doentes, malnutridos, com muito parasita ou com alguma contaminação não devem ser vacinados. Cuidado com a questão do prazo de validade, né? Se tiver vencido você também não deve. Armazenada e transportada de forma adequada. Caso não seja, né? Caso tenha tido algum problema, não deve usar porque ela não vai ter eficácia. Armazenamento segue as mesmas características de 2 a 8, proteção de luz. Né? Então, essa hoje é a principal vacina que a gente tem dentro hoje, né, do cenário de ovino para aplicação. Lembrando que ela vai atender a questão da linfadenite. Tá? Depois eu vou comentar. Eu vou comentar a respeito dela, que é o seguinte, a vacina, depois não, eu já vou comentar já. A vacina da linfadenite, quando ela é aplicada nos animais, ela gera a possibilidade de animais que já tenham a linfadenite de expressar essa linfadenite de forma mais aguçada. Então, por exemplo, se o animal ele já foi infectado, ele vai ali ter muitas vezes o aparecimento de caroços. Então, uma das questões que se falava muito que a vacina da linfadenite gerava linfadenite. E a recomendação da vacina da linfadenite é que você dê nos animais jovens, porque esses animais vão ficar imunes e aí no longo prazo você não tem aí mais a presença desse agente causando, né, a linfadenite. Então essa seria uma forma eficaz. Por isso que muitas das vezes a recomendação da linfadenite é para animais jovens e não animais adultos. Tá? Então está relacionado a essa questão de estímulo aí da produção dos linfonodos lá em animais que já têm, né, o agente causador da linfadenite. Essa aqui, né, é uma outra, é o vírus atenuado, o vírus vivo, mas atenuado, né, esse agente. 1 ml via subcutânea, né, ao desmame. Cabritos e borregos, né, repetir após 3 semanas. Animais adultos não vacinados, vacinar 2 doses com intervalo de 21 a 30 dias. Animais vacinados, você tem que fazer aí uma revacinação anual. Tá? Então essa é uma, né, que é uma vacina dessa empresa que gera, né, a Labovet, e a gente tem essa outra que é a Linfovac. Né? Então você teria uma outra empresa aqui trabalhando com vacina para linfadenite. Também ela é atenuada, liofilizada, ela vai ter a dose de 1 ml. Você pode usar ela dessa forma aqui, quando ela está liofilizada, que você vai fazer a diluição, você pode já usar ela de aplicar o frasco direto. Você vai vacinar os animais a partir de 3 meses de idade, revacinar com 30 dias e depois uma dose anual. Animais adultos, né, 2 doses e depois 30 dias e anual também. Vacina somente animais jovens e que vão permanecer no rebanho. Né? Animais adultos podem ter a doença agravada se forem vacinados, no sentido de que você ali tem a questão do agente causando. Né? Então você dá uma potencializada nele. Frascos de vidro contendo 10 doses e aí você tem também o que você vai fazer de diluição. Outras vacinas, né? Já partindo agora para a questão da raiva. Né? Então você tem aqui essa raiva cell, é uma vacina de multiespécie, frascos aí de 40, 50 ou 100 ml. Você vai ter o vírus inativado, 2 ml subcutâneo ou intramuscular, animais jovens revacinados 30 dias, e depois você vai fazer uma vacinação anual. Cuidados aqui na questão de desinfectar o lugar, o uso de seringas, manejo, né, longe de crianças e animais, verificar o prazo, não vacinar animais doentes. Né? De maneira geral, a gente segue o mesmo protocolo. Outras vacinas, né? E aqui a gente vai entrar já, por exemplo, de botulismo. Né? Então você tem essa multiespécie, a Linovax, e essa Botulinomax. Tá? São vacinas que vão aí atender, né? Essa aqui ainda tem nas clostridiosas também, e por aí vai. Então a ideia aqui é só trazer para vocês um
pequeno compilado de algumas vacinas. Essas vacinas são vacinas que eu já vi aí sendo usadas em fazenda, então são vacinas que têm seu uso, né? Algumas mais frequentes, outras depende um pouco da disponibilidade de mercado. Eu tenho a visão de que com o planejamento você consegue comprar a vacina que você quer, basta você fazer o pedido e ter tempo para ele chegar, né? Eu acho que essa é uma coisa importante. A vacina da Futirut, né, que já entra a questão já de controle, por exemplo, doenças de casco, né, a prevenção contra vários sorotipos, né, então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sorotipos, né, que ela atende, 2 ml via subcutânea, você tem aqui primeira dose, segunda dose e de 6 em 6 meses você vai fazer a dose de reforço, né, animais acima de 3 meses, e ela é uma ferramenta muito importante de prevenção e erradicação da Futirut, tá? Então, hoje, para quem tem problema em propriedades, essa acaba sendo aí a forma de você tentar controlar os problemas de Futirut. A ictima contagiosa, né? Eu comentei com vocês que não tem, né, uma vacina comercial no Brasil. Você pode fazer ela em laboratório especializado, só que você vai ter que pegar uma amostra, fazer raspagem, levar esse material biológico para ser confeccionado. Essa vacina, né, é uma vacina viva e ela vai gerar doença, só que essa doença de forma mais atenuada ali, né? Então, o que muitas vezes as pessoas se assustam é que gera mais, né? A doença se espalha, mas ela se espalha de uma forma atenuada. Os animais em pouco tempo eles criam ali a sua imunidade, né? Lembrando lá do que a gente falou lá na aula anterior. Tomar cuidado, né? Animais, caso você, né, não tenha a doença no rebanho, não deve aplicar, porque senão você está ali fazendo a difusão dessa doença, tá? Então, porque ela é uma vacina viva, então cuidado com isso. E aí, pensando, né, no calendário sanitário, o que a gente tem que pensar nesse calendário sanitário, né? Então, uma das coisas que a gente tem que pensar são as etapas de produção. Em que sentido, né? A primeira coisa que a gente tem aqui, a gente vai ter ali, se a gente separar essas etapas, a parte de estação de monta, cobertura, a parte de pré-parto, que é o terço final de gestação, e os animais jovens, né? Então, como que eu posso dividir isso? Nessas 3 etapas, dentro dessas 3 etapas, o que a gente tem de clássico, né? As clostridioses, por exemplo, no terço final de gestação, e depois esses animais, por exemplo, seguindo as recomendações lá de 4 e com 8 semanas, né? De 6 a 8 semanas após o nascimento, quando as mães são vacinadas, e depois 4 semanas após, e esses animais vão ter que ser revacinados anualmente. A gente vai ter a questão da linfadenite, né, sendo recomendado principalmente para animais jovens. Futirut, né, acima de 3 meses de idade, e depois a gente vai ter uma revacinação também aí de 6 em 6 meses. A leptospirose, né, quando eu tenho aí surtos ou uma necessidade de fazer esse controle. A raiva da mesma forma, ela não é corriqueira, né? Se você for pensar corriqueiramente, a gente teria realmente a vacinação de clostridiose, rebanhos que quer se fazer um controle muito forte de linfadenite, ela passa a ser interessante, e rebanhos que a gente tem problema de Futirut, né, ou de manqueira, aí a vacina passa a ter ali como objetivo. Leptospirose e raiva já vão encaixar na questão de necessidade. Além disso, né, a gente tem também ectima, que vai depender muito se tem surtos dentro do rebanho, e aí você vai precisar correr atrás de um laboratório que faça essa vacina viva. Lembrando que ao vacinar esses animais você vai desenvolver a doença de forma atenuada, mas que em pouco tempo os animais passam a ser imunes, né, ao agente causador lá da ectima contagiosa. E no caso aqui eu até deixei a leptospirose para trás para a gente pensar o seguinte, né, que a raiva e a linfadenite ela tem como frequência aí de 12 a 12 meses. A leptospirose e a Futirut, ela vai ter uma frequência de 6 a 6 meses. Então, entender um pouco de como é que funciona, quais são as recomendações e encaixar isso dentro do calendário de produção, né, do ciclo de produção é fundamental para que você tenha aí as vacinações de forma estratégica para evitar o desenvolvimento dessas doenças, que sem dúvida isso vai gerar aí um retorno, né, de eficiência para o rebanho considerável. Alguns manuseios, né, o manuseio correto das vacinas. Então, o que a gente tem que pensar? A validade, aquisição, né, próximo do momento de uso, preferência não guardar após o uso,
Usar 2 agulhas durante a vacinação, então você tem uma agulha para fazer a remoção desse produto e uma agulha para aplicar nos animais, e de um número X de animais trocar essa agulha, fazer o descarte dela para que você não gere nenhuma lesão no animal. Lembrar, né, que esses animais, né, caprinos e ovinos aqui, você não deve vacinar animais doentes que estejam com alguma debilitação, estresse ou mesmo carga parasitária, que é muito comum dentro desses animais. Tá? Então lembrar muito da questão do uso, por exemplo, de um farmácia para você pensar se você deve ou não aplicar a vacina. Não misturar as vacinas, né? Existem algumas vacinas que vêm já com, por exemplo, para clostridiose, linfodenite, mas elas foram desenvolvidas sobre um veículo de dispersão correto, tá? Você não pode pegar 2 vacinas e colocar dentro do mesmo frasco para fazer aplicação, tá? Isso isso depende único e exclusivamente da indústria que fez o desenvolvimento, e aí existe uma relação de desenvolvimento para que aquelas vacinas sejam aplicadas de forma conjunta, mas não simplesmente da cabeça e querer misturar alguma. As formas, né? Então, de 2 a 8 graus, não congelar, manter dentro da geladeira, né? E não na porta, para evitar a oscilação de temperatura. Local de aplicação, a gente vai falar já disso. Manter resfriado no isopor com gelo durante essa aplicação. Não usar desinfetantes, né? Que você pode às vezes até matar o agente. Registrar a data de vacinação, e alguns medicamentos eles podem interferir, então é sempre bom ver aí a recomendação de bula. Então não esqueçam, leiam sempre a bula para ver se tem alguma interação com o medicamento. Local de aplicação, né? Então a gente tem esse na base, que é muito fácil, por exemplo, quando os animais estão num corredor, né, dentro de um curral de manejo. Essa é uma região comum de se aplicar, e essa também região é possível de se aplicar. O que você tem que tomar cuidado, né? Quando você vai aplicar, por exemplo, nessa região, é o ângulo que você vai fazer isso. Tem muita gente que às vezes deita o animal e põe a agulha, né, de baixo aqui para cima, e aí, a hora que o animal fica em pé, aquele líquido ele pode cair. Então você está aí praticamente jogando a sua vacina fora. Tá? Isso vai servir tanto para cá quanto para cá. Lembrando sempre que o ideal é que você vacine ele de cima para baixo, né, para evitar com que esse remédio caia. Uma outra região que é possível de aplicar é nessa 4ª região. Né? Então tem que área do pescoço, axila, virilha e nas regiões das costelas. Cuidados, né, no momento de aplicação, para que você realmente tenha uma eficácia. O que a gente tem que pensar aí como mensagem final? Né? A gente tem diversas vacinas, uma análise criteriosa de qual vacina usar é muito importante. Cada propriedade tem que ter seu calendário, né, pensando no histórico da propriedade, como evitar doenças que são recorrentes. Cuidado com a aquisição e manipulação, né, principalmente planejamento para adquira uma vacina boa, mantenham ela sob conservação, usem ela de forma adequada, que você vai ter eficácia para gerar imunidade para os animais, né? E aí você com certeza vai maximizar a sua eficácia. Então lembrem sempre, eu acho que essa é a pergunta, né? Como que eu monto um calendário de vacinação para o controle das minhas doenças que são mais recorrentes dentro do rebanho. Tá? É isso, gente. E, né, ao longo da semana eu libero mais material para vocês.